Boa noite a todos. Essa é a minha primeira live de 2021 e por isso eu desejo a todos um novo ano de muita luz, de muita saúde, muitas alegrias e que nós possamos nos encontrar em todas as terças-feiras com os nossos amigos através do canal do YouTube, para a gente poder trocar aí informações, conhecimentos e dessa forma termos a nossa nutrição espiritual semanal. Nós vamos começar pelo Evangelho segundo o Espiritismo e será o capítulo 11. O tema geral do capítulo é amar ao próximo como a si mesmo. E com essa ideia, e já para refletirmos, vamos fazer a nossa oração de início dos trabalhos. Então vamos fechar os nossos olhos, serenarmos os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, agradecermos aos irmãos do plano espiritual que conosco já estão preparados para esse trabalho. Vamos agradecer pela oportunidade de estarmos aqui novamente e vamos pedir que sejamos intuídos e orientados nesse trabalho para que possamos compreender melhor os ensinamentos que foram deixados pelo Cristo. E com essas boas energias, bons pensamentos e vibrações, daremos início ao estudo dessa noite. Então, como dito, capítulo 11, o tema amar o próximo como a si mesmo. Só pelo tema, pelo capítulo, nós já percebemos que é o maior ensinamento que Deus nos deixou, que o Cristo nos deixou, foi amar ao próximo como a si mesmo. E o amor, a lei de amor, ele veio para nos ensinar sobre o amor. E o tema de hoje será o egoísmo. O egoísmo, ele é um antagonismo à lei do amor, se tido como objeto maior dos nossos dias. E nós vamos entender como é esse ser objeto maior dos nossos dias. Tem uma palestra do Haroldo Dutra que ele fala justamente sobre o egoísmo segundo o Evangelho segundo o Espiritismo. Isso, e ele começa citando, o livro Palavras de Vida Eterna, capítulo 32, que comenta a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, versículo 7. Então ele só fala assim, Paulo fala o seguinte: o amor tudo sofre. Estranho, como assim o amor tudo sofre? Aparentemente a gente entende que são coisas que não combinam, mas infelizmente sim. O amor, ele mata. O amor, ele gera o suicídio, ele gera a contenda, a injúria, a violência e a perversidade. Como assim? Alguém pode estar se perguntando, Na verdade, não é o amor. Nós intitulamos tudo isso como amor, mas na verdade é o egoísmo. Só o egoísmo leva a esse tipo de atrocidade sob o codinome de amor. O egoísmo, traduzindo, é o apego da alma dos bens próprios. Ele patrocina, sim, os golpes da delinquência, os enganos da posse, os erros da impulsividade e os desacertos da pressa. O egoísmo, ele gera o ciúme, ele gera o desrespeito, ele gera a discórdia, a acusação e a cegueira. Emmanuel, ele faz a seguinte definição de egoísmo, e ela deve ser uma definição assim bastante refletida.
Apego da alma ao bem próprio. O egoísmo, como busca de melhora do indivíduo, é algo produtivo, desde que seja aplicado ao coletivo. E esse é o nosso dever. Todos nós somos egoístas, em graus maiores ou menores. O egoísmo, ele não deixa de ser algo que nos protege contra todos os ataques. Mas porque pensamos em nós, pensamos no nosso bem-estar, pensamos nas condições de evolução intelectual, psicológica, só que tudo isso vai gerar um fruto, e esse fruto não pode ser só para a minha vida, ele tem que ajudar uma coletividade. E é justamente esse equilíbrio que a gente precisa buscar, né? Então aqui, quando ele fala que o Emmanuel fala do apego, o egoísmo, apego da alma ao bem próprio, ele está querendo dizer que todos nós temos esse apego, mas nós temos que buscar esse equilíbrio, né? Então ele fala que quando nós passamos a viver esse apego a tudo que chamamos como nosso, na verdade, isso passa a ser a nossa busca, o nosso conceito absoluto, aí nós estamos vivendo o egoísmo negativo, absolutamente infrutífero para quem busca a evolução no processo espiritual, no caminho espiritual. Nesse caso, o egoísmo, ele mata, ele acomoda e ele comete atrocidades, sim. O egoísta, ele se coloca como um ser perfeito, em conhecimentos, em opiniões, em sentimentos, intelectualidade, tudo dele é melhor, tudo ele sabe. Então, essa pessoa, ele é o egoísta, entre aspas, negativo. E ele usa as demais pessoas como instrumento para alcançar essas próprias satisfações. Nesse sentido, vale a gente procurar a etimologia de duas palavras que estão intrinsecamente ligadas, que na verdade uma acaba sendo filha da outra. Primeiro, o orgulho. Existe um orgulho que a gente pode chamar de positivo, que é um sentimento de prazer, satisfação com o próprio valor e a honra. Então é aquele orgulho de, nossa, eu consegui, eu sou uma pessoa de boa índole, eu sou uma pessoa que tento fazer o melhor, eu sou uma pessoa que tenho valores, que prezo pela família, que prezo pelo companheirismo, que faço o meu trabalho corretamente. Isso acaba nos dando um sentimento de orgulho. Orgulho esse positivo. Só que nós temos o revés, né? E aí esse sentimento egoísta, admiração excessiva pelo próprio mérito, excesso de amor próprio, arrogância e soberba. Isso é o orgulho. O egoísmo. O amor exagerado aos próprios interesses a despeito de outrem. Esse é o significado, é a etimologia da palavra. Exclusivismo que leva a pessoa a se tornar como referência a tudo. O orgulho e presunção. Então a gente vê que o egoísmo realmente é uma mazela muito complicada, que a gente precisa a todo momento tentar trabalhar, equilibrar e nos livrarmos disso, porque isso faz com que nos coloquemos diante da vida e diante das pessoas num tom de arrogância. Nós não desenvolvemos a empatia como deveríamos, nós não trabalhamos a caridade como deveríamos, a gente não consegue se colocar no lugar do outro, sentir a dor do outro e pensar em que eu posso ajudar. Então o egoísta
que só pensa nele, só corre atrás de melhora para ele, ele é incapaz dessa empatia. E nós não somos pessoas criadas para vivermos só. Nós somos pessoas criadas para vivermos num coletivo. O nosso primeiro coletivo é a família. Aí os amigos, colegas de trabalho, de escola, a sociedade como um todo, porque todos nós somos irmãos perante a criação. Então, considerando tudo isso, nós precisamos enxergar o todo e não o individualismo apenas. E essa é uma das lições que o Cristo deixou, porque na verdade, se nós nos livrarmos desse egoísmo, nós vamos exercer melhor a nossa fé, a nossa caridade, nós vamos entender um pouco o que é amar ao próximo como a si mesmo, a lei do amor que ele deixou. Somente a lei de amor substitui o individualismo pela integração das criaturas e acaba com as misérias sociais. Essa é uma fala de Lázaro. Então, diante dessa pequena explanação, eu vou agora, como é uma leitura curta, eu vou fazer a leitura para que a gente possa compreender isso tudo dentro do Evangelho segundo o Espiritismo. Então aqui o tema é o egoísmo. O egoísmo, esta chaga da humanidade, deve desaparecer da Terra, cujo progresso moral retarda. Ao Espiritismo está reservada a tarefa de fazê-la subir na hierarquia dos mundos. O egoísmo é, pois, o objetivo para o qual todos os verdadeiros crentes devem dirigir suas armas, suas forças e sua coragem. Digo coragem porque é preciso mais coragem para vencer a si mesmo do que para vencer os outros. Que cada um, pois, coloque todos os seus cuidados para combatê-lo em si, porque esse monstro devorador de todas as inteligências, esse filho do orgulho, é a fonte de todas as misérias deste mundo. É a negação da caridade e, por conseguinte, o maior obstáculo à felicidade dos homens. Jesus vos deu o exemplo da caridade e Pôncio Pilatos o do egoísmo. Porque enquanto o justo vai percorrer as santas estações do seu martírio, Pilatos lava as mãos dizendo: que me importa? Ele disse aos judeus: esse homem é justo, por que quereis crucificá-lo? E entretanto deixa que o conduzam ao suplício. É a esse antagonismo da caridade e do egoísmo a invasão dessa lepra do coração humano, que o cristianismo deve não ter cumprido ainda toda a sua missão. É a vós, apóstolos novos da fé, e que os espíritos superiores esclarecem, a quem incumbe a tarefa e o dever de extirpar esse mal para dar ao cristianismo toda a sua força e limpar o caminho das sarças que lhe entravam a marcha. Extirpai o egoísmo da terra, para que ela possa gravitar na escala dos mundos, porque já é tempo de a humanidade vestir o seu traje viril, e para isso é preciso primeiro extirpá-la do vosso coração. Se os homens se amassem mutuamente, a caridade seria melhor praticada. Mas seria preciso, para isso, que vos esforçasseis em vos desembaraçar dessa couraça que cobre os vossos corações, a fim de serdes mais sensíveis para com os que sofrem. A dureza mata os bons sentimentos. O Cristo não se recusava. Aquele que se dirigisse a ele, quem quer que fosse, não era repelido. A mulher adúltera, o criminoso eram socorridos por ele. Não temia jamais que sua própria consideração viesse a sofrer com isso. Quando, pois, o tomareis como modelo de todas as vossas ações? Se a caridade reinasse na terra, o meu não teria mais predominância.
fugirá envergonhado, se esconderia, porque se encontraria deslocado por toda parte. Então o mal desapareceria, ficaria bem compenetrado disto. Começai por dar o exemplo vós mesmos, sede caridosos para com todos indistintivamente. Esforçai-vos por não mais notar aqueles que vos olham com desdém, e deixai a Deus o cuidado de toda justiça, porque cada dia em seu reino ele separa o joio do trigo. O egoísmo é a negação da caridade. Ora, sem a caridade não haverá tranquilidade na sociedade. Digo mais, nem segurança. Com o egoísmo e o orgulho, que andam de mãos dadas, haverá sempre um caminho para o mais sagaz, uma luta de interesses, onde são pisoteadas as mais santas afeições, onde os laços sagrados da família não são mesmo respeitados. Então, é uma lição, a princípio nós achamos que entendemos bastante de egoísmo, mas como vimos, ele tem as nossas nuances, ele tem o enredamento dos nossos sentimentos, da nossa intelectualidade, e nós precisamos a todo momento fazermos esse equilíbrio, na verdade é um exercício diário, né, para que a gente possa chegar a esse equilíbrio. Não faça ao outro aquilo que não gostaria que fizesse a você. Isso é uma coisa simples. Quando você está em alguma dúvida, será que isso é bom ou não? Será que devo, não devo? Faça a contraprova. Eu gostaria que alguém fizesse isso para mim? Se a sua resposta for sim, então provavelmente você não vai estar fazendo nada de errado. Se não, é porque certamente não é o melhor caminho a ser adotado. Então, vamos refletir, vamos pensar, vamos ler sobre o assunto, ouvir as palestras. É só entrar na internet, o YouTube tem muitas palestras sobre o egoísmo, segundo o Evangelho, e com isso vamos diagnosticar as nossas mazelas, né? Agradeço por essa oportunidade. Vamos fazer um encerramento com a oração que o Pai nos ensinou, que na verdade é uma oração universal, e dessa forma a gente vai encerrar esse tema da noite. Fechando os nossos olhos, agradecendo pela oportunidade, pela vida e pela saúde. Vamos pedir aos irmãos do plano espiritual que envolva todo o nosso planeta, todos os habitantes, em muita luz, que possamos ter caridade, que possamos ter empatia e, acima de tudo, muito amor por tudo e todos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, ó Pai. Perdoe, Senhor, as nossas dívidas, à medida que aprendemos a perdoar os nossos devedores. E não nos deixes cairmos em tentações, velhas e novas, mas livra-nos, ó Pai, de todo o mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para toda a eternidade. Vamos agora a um recadinho muito importante. Estamos próximos à vacina, mas continuamos numa pandemia. Pandemia essa que ceifou o sonho e a vida de muitas pessoas em nosso planeta. E em respeito a nós e ao nosso semelhante, vamos evitar aglomerações, festas, vamos usar sempre as máscaras, lavar bem as mãos,
fazer o uso do álcool em gel, fazer o uso do álcool 70 em utensílios, no nosso local de trabalho, em nossa casa. E com essas medidas, nós estamos praticando a caridade, a empatia, o amor ao próximo, o respeito. Estamos no YouTube. Se você gostou, curta, inscreva-se na nossa página e clique no sininho para que ele possa, a toda nova publicação, emitir um aviso. Vamos em paz, que Deus nos abençoe.